Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, a noite do gigante. Vamos atualizar você sobre as informações do nosso gigante da colina. Jornalista famoso cria uma nova polêmica aí, no caso Coutinho, e a gente vai falar também sobre o clássico do final de semana, logo depois da vinheta. Estamos de volta, vamos começar falando de uma acusação aqui do jornalista Jorge Nicola. Jorge Nicola, ele cobre todos os clubes, é um cara que tem muita informação, tem acesso a bastidores, contradizendo o que a gente vinha dizendo em relação ao episódio onde o Felipe Coutinho resolveu pedir dispensa do Vasco. O Nicola diz que tem provas concretas, fontes seguras de que houve uma discussão, uma briga entre o Diniz e o Coutinho no vestiário. Isso é discutível. Vamos ver o que diz aí o Jorge Nicola na matéria dele. Segundo o jornalista Jorge Nicola, uma discussão entre Felipe Coutinho e Fernando Diniz teria sido o motivo da rescisão de contrato do jogador com o clube. Nicola afirma que fontes suas informaram que os dois se desentenderam após o jogador ser substituído no intervalo da partida contra o Volta Redonda nas quartas de final do Cariocão. Coutinho teria acatado a decisão de Diniz em substituí-lo, mas o treinador teria se chateado com o jogador por ele decidir se trocar e não voltar ao banco. Não. Isso, cara, a posição do influencer, a posição do jornalista é muito confortável. Uma fonte segura que o cara não divulga, não diz quem é, relata uma situação, faz uma exposição, uma acusação, uma afirmação. Se o cara provar que aquilo não é verdade, ele também não revela quem é a fonte dele, porque a fonte dele é o ganha-pão dele, entendeu? Então ele tem que ter compromisso com aquilo que ele fala, mas se aquilo ali der em água, se amanhã desmentirem, também vai dar nisso mesmo, porque a informação que a gente tem é que não houve essa discussão, é que o Felipe Coutinho ficou chateado com outras questões, preservou o Vasco, depois teve uma conversa com o Pedrinho e aqui diz totalmente o contrário. Houve uma reunião na terça-feira, depois dessa reunião é que a decisão foi tomada. Então a gente entra nessa fofoquinha, esse disse-me-disse, já é a quarta ou quinta versão do mesmo assunto e chega daqui a 2-3 dias, o Vasco vai divulgar a verdade dos fatos e vai ficar todo mundo de cara grande, porque com certeza vai aparecer novidade. Tá? Após esse episódio, os dois teriam discutido seriamente e o Diniz chamando o Coutinho de moleque mimado, diz o jornalista Jorge Nicola, e segundo ele, uma fonte de dentro do Vasco, provavelmente dentro do vestiário, é que relatou isso para ele. No dia seguinte, Felipe Coutinho comunicou seu desejo de deixar o clube a algumas pessoas próximas do jogador. E eles tentaram convencer o presidente Pedrinho, olha isso aqui não faz sentido. Tentaram convencer o presidente Pedrinho de que o técnico é que deveria ser demitido, na intenção
de o jogador permanecer no clube. O próprio Felipe Coutinho já tinha relatado que tinha o desejo de sair desde o início do ano. Isso aí todo mundo lá dentro sabe. Então isso aqui não pode ser verdade. Ou tem aqui uma meia-verdade, que quem está produzindo o texto pode transformar essa meia-verdade naquilo que ele quiser. Né? Mas, segundo Jorge Nicola, o presidente não acatou o pedido e manteve o Diniz no cargo, prestigiou o Diniz e aceitou o pedido de saída do Felipe Coutinho. Eu, sinceramente, acho que isso é, no máximo, uma meia-verdade. Eu sou inscrito no canal do Nicola, gosto do Nicola, gosto do estilo do Nicola, acho que o Nicola é um cara sério, mas a gente entende, a gente sabe como é o perfil do jornalismo esportivo no Brasil. A gente sabe o que vende, o que gera like, o que gera manchete, o que gera clique. E a grande maioria dos jornalistas usam determinados recursos para melhorar a matéria e atrair mais atenção para si, tá? Vasco prioriza volante e não deve buscar reposição para Felipe Coutinho. Isso é uma matéria do Globo Esporte. Eu separei isso aqui só para dizer o seguinte: é muito mais fácil priorizar a contratação do volante, porque o Vasco já está buscando volante há muito tempo. E ontem mesmo eu disse que a gente só tem até o dia 3 agora para poder contratar esse meia de ligação para entrar no lugar do Felipe Coutinho. Então tá tudo muito em cima da hora. Ou seja, a gente já tinha falado, o Vasco tem a intenção de repor a saída do Felipe Coutinho, mas a chance é muito pequena. Então, é aquilo que eu falo. Você pega uma coisa que é assim, inverte para poder gerar mais like, para poder dar mais visibilidade, criar mais atenção e trazer mais a sardinha para o teu lado. É isso aqui, mas é mais ou menos. É a mesma coisa lá da matéria do Nicola. É isso, mas é mais ou menos. Vamos para outra então, tá? Lucas Moretti. O Lucas é um bom menino. Ele fala sobre o Vasco também, assim como a gente, assim como vários outros. Ele tá lá no SBT, no lugar do Lucas Pedrosa, lá com o Venê. E tá com uma carreira legal, tá em ascensão, é um bom menino. Mas aí ele diz o seguinte: ele diz que a saída do Coutinho abalou o ambiente no Vasco, né? Isso a gente já tinha falado também. É óbvio que um cara que é ídolo, que é referência para a maior quantidade da molecada que está lá, vai abalar. É óbvio que vai mexer com as estruturas. É óbvio que vai ter jogador que está fora do Vasco que vai falar assim: pô, eu não sei se eu vou para o Vasco não. Lá eles não tratam muito bem os seus ídolos. Isso a gente falou aqui. Ia mexer um pouco com a imagem do clube. O Coutinho é muito grande. E ele sai de uma maneira que deixa ele desprestigiado e desprestigia o Vasco. Então o próprio jogador, a própria mídia, não cola muito bem para eles. O pessoal não gosta muito disso. A postura do Vasco, segundo a mídia, acaba sendo, de certa forma, arrogante. A gente sabe também que o Pedrinho tem dúvida em relação à reeleição, que o Pedrinho também sofreu pressão de torcida, que o Pedrinho também foi ameaçado. A gente sabe que o Pedrinho, e vocês podem buscar os meus vídeos anteriores, eu comparei o Pedrinho com o Coutinho. Eu disse a vocês o seguinte: cuidado se o Pedrinho não for o próximo a fazer a mesma coisa. Porque a pressão que a torcida, que a mídia coloca em cima dos gestores, em cima dos jogadores que são protagonistas, gente, é muito grande. Isso é coisa muito séria.
Mexer com a saúde emocional das pessoas é coisa muito grave. E banalizar isso é pior ainda. Então esse menino que é esperto, que é inteligente, que é promissor, pegou uma matéria, criou um contexto para gerar uma polêmica, uma duplicidade de interpretação, e tá valendo, tá de boa para ele, porque bota todo mundo para pensar e a gente acaba indo no barco e gera conteúdo para todo mundo, a verdade é essa. Vamos falar agora do jogo Vasco e Fluminense, o nosso clássico de domingo pelas semifinais do Campeonato Carioca de 2026. Nos 2 próximos finais de semana, a gente vai jogar contra o Fluminense. O primeiro jogo está marcado para domingo, dia 22, 18 horas, já confirmado no estádio Newton Santos, o Engenhão, né? O primeiro é mando de campo do Vasco. O segundo, cara, vai gerar uma polêmica. Dia 1º de março, também 18 horas. Mas a gente não tem certeza de onde vai ser, porque tem uma brigazinha com a mulambada, que os caras não aceitam perder nada. Eles estão tentando convencer o Madureira a vender o mando de campo para fazer o segundo jogo no Maracanã. Então vai ser uma nova polêmica, vai ser outra novela para decidir como é que vai ser esse segundo jogo e onde vai ser, tá? Informações importantes. Por ter feito a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense joga por 2 resultados iguais, 2 empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo. Aí eles avançam para a final, tá? O Zubeldia chega invicto, mas o Vasco derrotou o Fluminense lá atrás e eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Então eles estão mordidos com isso também. É uma vantagem aí para cada um. Lá na Copa do Brasil, o Vasco venceu o jogo de ida por 2-1, perdeu o jogo da volta por 1-0, mas acabou garantindo a vaga nos pênaltis. No retrospecto geral, desde 2020, o Fluminense tem vantagem. 7 vitórias contra 4 do Gigante da Colina. Sobre os ingressos para Vasco e Fluminense, para o primeiro jogo da semifinal, a gente tem o seguinte para dizer. Abertura para sócios foi hoje às 14 horas. O público geral abre amanhã, 10 da manhã. Público geral, você sabe que acaba rápido. 10 da manhã, tá? Encerramento das vendas, caso não acabe antes, 22/2, 18h45. Onde comprar? Sócio Gigante. Você vai comprar na sociogigante.com/ingressos. O estatutário, sociovasco.com.br. E o público em geral e visitante na vasco.eleventickets.com. Se você quiser saber preço, porque a gente ia colocar isso aqui no vídeo, mas é uma quantidade gigantesca de tipos de ingresso por categoria e várias plataformas para deficiente físico, para cadeirante, né? Para ingressos especiais, para idosos e tal. Então a gente acabou desistindo. E se você quiser maiores informações a respeito, site oficial do Vasco, só entrar lá que tá tudo lá mastigadinho, tá? Jodes Nascimento de Souza apitará Vasco versus Fluminense. Carlos Eduardo Nunes Braga vai ser o VAR, tá? E então a gente vai ficando por aqui.
Passando a última informação para você, que não é muito boa, a gente ainda tinha uma expectativazinha do Thiago Mendes poder jogar, mas o DM identificou uma lesão no joelho, vai precisar passar por um período de recuperação e ele está fora do primeiro jogo, tá? Possibilidade ainda de retornar para o segundo jogo, mas do primeiro jogo a chance dele é menos de 10%. Tá bom, galera? A gente volta amanhã, tamo junto, vamos ver se a gente encerra essa história aí de Felipe Coutinho, que eu não aguento mais falar nesse assunto. Saudações vascaínas, não deixa de fazer a tua inscrição no canal, de deixar o teu like, fazer o teu comentário, isso é importante pra gente, galera. Ajuda o canal, valeu? Fui!